Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas, e para que possamos também edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 25ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos estudando na unidade 4, a nova vida em Cristo, falando do modo de vida agradável a Deus, um viver cristão prático. Estamos nos versículos finais do capítulo 14. Já falamos na aula passada da liberdade cristã numa igreja heterogênea e hoje nós daremos continuidade a este assunto, do nosso relacionamento com os fracos na fé, aprofundando nas exortações de Paulo, que envolve tanto as nossas atitudes de não desprezar ou condenar, quanto as nossas ações de não levá-los a tropeçar. Hoje nós vamos falar do amor e liberdade. Uma igreja tolerante. Romanos capítulo 14, do verso 13 ao verso 23. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar o assunto de assimilar a liberdade que Cristo nos concede em meio a diferentes pensamentos na igreja, na qual nós vamos ver claramente que através do amor se respeita a liberdade. Paulo parte de uma ação negativa que não devemos fazer para uma ação positiva, evitando que os fracos na fé tropecem. Veremos que aceitar um ao outro, assim como Jesus nos aceitou, é a marca segura de piedade. E se falhar em fazer isso, seguramente temos uma marca de carnalidade em nós. Falhar em aceitar uns aos outros em amor e compaixão é uma afronta ao nosso Salvador que nos aceitou. Uma congregação que é dividida, briguenta, contenciosa e julgadora, dá ao mundo razão para ridicularizar a igreja de Cristo e rejeitar aquele que é a única esperança de salvação, Jesus Cristo. Este é o assunto da nossa aula de hoje. Antes de iniciarmos a nossa aula, nós temos que dar os nossos recados a vocês. Que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também reafirmar a todos vocês que vocês podem consultar as aulas que nós temos no YouTube de forma bem prática, através da AVF, Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula, e vocês terão a lista de todos os vídeos disponíveis no nosso canal no YouTube. Quero agradecer a todos vocês que estão deixando seus comentários, continuem participando, isso é muito importante para nós. Ter o feedback de vocês quanto à objetividade e aceitação das nossas aulas é muito importante para nós. E peço que vocês divulguem também o nosso canal para que juntos possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Agora nós vamos dar início à nossa aula, clamando ao nosso Senhor e Salvador, que ilumine e nos conceda graça para que possamos entender os estudos de Paulo que fala do amor e liberdade através da tolerância. Em nome de Jesus. Amém. O viver cristão prático, amor e liberdade. Vamos ler Romanos, capítulo 14, do verso 13 ao verso 23. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus.
Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Vamos analisar esses versos. Então, no capítulo 14, do verso 13 ao 23, Paulo fala do amor para com os mais fracos. As exortações de Paulo envolvem tanto as nossas atitudes quanto as nossas ações. Revela 3 princípios teológicos. Primeiro, o dever de amar fraternalmente a todos. Segundo, Cristo morreu também pelo irmão mais fraco. Terceiro, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo diz: procure a paz e a edificação. Evite causar dano espiritual a um irmão e faça tudo em boa consciência. Paulo continua nesses versículos falando acerca do nosso relacionamento com os mais fracos na fé. Na aula passada, nós citamos 4 verdades teológicas a esse respeito. Que nós devemos aceitar os fracos na fé porque Deus os aceitou. Segundo, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor de cada um deles. Terceiro, porque eles são os nossos irmãos. E quarto, essa quarta verdade diz respeito a que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Hoje nós identificamos que Paulo apresenta 3 princípios teológicos a respeito do nosso relacionamento com os mais fracos na fé. Vamos esclarecer aqui por que eu fiz a distinção entre verdade bíblica e princípio bíblico. Então, a verdade bíblica foi constituída ao longo dos séculos com base em 3 concepções, a grega, latina e hebraica. A grega refere-se à automanifestação da realidade, o fato. A latina refere-se à exatidão, à precisão do verdadeiro, que não há falsidade. E o hebraico, a verdade quer dizer emuná, confiança, o amém. Então, a verdade é fundamentada na esperança e confiança da promessa. Então, a verdade que eu coloquei ali, ela está relacionada a um fato, algo exato, sem falsidade, fundamentada na esperança e confiança. Já o princípio bíblico diz respeito ao ensinamento básico dessas verdades imutáveis e atemporal. Elas são práticas que estão na palavra de Deus, que deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Eu quis fazer a distinção porque ela é essencial para podermos entender o que Paulo quis dizer. Então, Paulo parte de uma ação negativa de que nós não devemos fazer, que é julgar uns aos outros, para uma ação positiva, que é o firme propósito de assumirmos que não podemos colocar tropeço nem obstáculo no caminho de um irmão que é considerado mais fraco na fé porque está no início da sua caminhada. Paulo enfatiza que está falando de coisas perfeitamente lícitas. O plano de fundo é o cerimonial e a lei judaica, no que se refere à comida. E alguns dias que são considerados sagrados. Não está falando aqui de fatos morais. O mais fraco, neste contexto, trata-se do judeu cristão. Eles são mais apegados aos rituais mosaicos e ainda considera algumas comidas como impuras, pois na sua consciência o faz crer que são impuras. Então este fato coloca os mais fortes diante de um dilema. Pois se por um lado não vem determinadas situações com maldade, por outro lado convive com pessoas que veem como maldade. Então Paulo fundamenta 3 exortações em princípios teológicos. O primeiro princípio é o nosso dever de amar fraternalmente a todos. Este é um forte motivo para abrir mão de certas coisas que são lícitas para nós, os fortes. O fato dessas coisas contribuírem para a consciência ou perturbarem a consciência dos mais fracos. O segundo princípio está apresentado aqui como um fato fundamental, que Cristo morreu também por estes irmãos que são fracos. Se Cristo deu a sua vida também para estes que são fracos, por qual motivo, então, os que se consideram fortes não podem fazer um pequeno sacrifício? Nada comparável com o sacrifício de Cristo. Mas esse pequeno sacrifício pode edificar a vida daqueles que agora estão fazendo parte do corpo de Cristo. Então, assim, aceitar ou evitar certas coisas que são lícitas faz os mais fortes contribuírem para o discipulado daqueles que ainda são fracos na fé. Então, estes devem ser aconselhados em amor para que venham compreender plenamente o que nos é lícito
e o que não é lícito a fazer. Paulo avança aqui apresentando o terceiro princípio teológico para fundamentar as suas exortações. É porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele quer ensinar aqui que vivemos na igreja diante de um fato maior, que são os valores supremos do reino, como a justiça que nos salvou com a justificação, a paz que Cristo nos deu, reconciliando-nos com Deus, e as alegrias que agora temos como fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o que é comida, o que é bebida que possa perturbar a paz e destruir a edificação comum que fazem parte do reino de Deus? Se algumas coisas são lícitas, faz o irmão mais fraco tropeçar, o que é mais forte deve abrir mão, evitar essas coisas, a fim de garantirmos a fé daqueles que são fracos, para que eles não venham tropeçar e para que eles venham desfrutar da alegria do reino de Deus. Se você é cristão maduro e crê que pode comer qualquer coisa, faça dessa maneira, apenas entre você e Deus. Por outro lado, se você deve evitar algum tipo de determinada alimentação, faça isso, mas apenas você entre Deus. Não há necessidade de divulgar os seus pontos de vista e muito menos impor o seu pensamento a ninguém. Paulo contrapõe aqui ao crente maduro, aquele que não pode condenar, o que é bem-aventurado, que age em concordância com sua consciência, livre para fazer da sua vida sem qualquer sentimento de culpa. Ele vem aqui também falar do crente maduro, aquele que tem dúvidas, que vive atormentado com sinais confusos da sua própria consciência. Então, esse é condenado se comer qualquer coisa, porque a sua consciência desaprova, e não Deus. A nossa consciência possui um importante papel diante de nós e diante de Deus. Ela foi santificada pelo Espírito Santo. Embora de nada possa ser infalível, a nossa consciência ela não é infalível. Mesmo assim, Deus usa a nossa consciência para nos alertar, para nos corrigir, até mesmo para nos conduzir diante de determinadas situações. Então, vemos aqui que Paulo fala também de uma igreja tolerante. Paulo tinha consciência da incapacidade do cristão de se autolibertar. Assim, ele glorifica a Deus por Jesus, por prover a libertação das garras do pecado. Ele fala da lei da liberdade. Mostra aos crentes maduros que eles estão livres dos rudimentos da lei de Moisés. Fala da lei do amor, quando a lei da liberdade é restringida, quando causa escândalo nos imaturos. E fala da lei da espiritualidade, aos crentes que devem possuir convicção bem definida no exercício da fé. Aprendemos aqui que Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma, que era uma igreja heterogênea. Ele queria que se tornasse uma igreja tolerante. Assuntos secundários à fé estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo naquela igreja. A exortação de Paulo, nós vemos claramente que através do amor se respeita a liberdade. A nossa vida espiritual nem pode ser prejudicada e nem ajudada por questões de alimentação. O alimento impuro é questão de consciência. Não podemos perder o foco dos verdadeiros valores das coisas de menos importância. O valor do reino é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Somente em amor é que podemos aceitar e tolerar aqueles que são diferentes. E é com essa mentalidade que devemos servir a Cristo. E Ele aceitará o nosso serviço e também seremos aprovados pelos homens. Eis um caminho, o da paz e da edificação. Devemos buscar esse modo superior de relacionamento. A obra de Cristo não pode ser destruída ou perturbada por causa de caprichos de ninguém. Quem é mais sábio, cede mais. Devemos discernir a estrutura espiritual de cada um e adequar a eles para uma plena comunhão. Por último, Paulo ensina que a fé, essa que nós temos,
ela é sábia consciência do que estamos fazendo, não é pecado. Aquele que não tem essa sábia consciência duvida de algumas coisas quanto à prática. Sua consciência o julga culpado e, de fato, dessa forma, o pecado aparece. Mesmo se o ato que praticou não é pecado em si, por violar algum ensino, algum estatuto bíblico, ele se converte em pecado por causa da sua consciência. Então, nós vemos aqui que a consciência das nossas atitudes, ela vai estar sempre edificada na nossa fé. Aquilo que contraria a nossa consciência é sinônimo de pecado. Assim, queridos, terminamos a análise dos nossos versos aqui, dessa aula de hoje. E nós vamos passar agora às nossas considerações finais. Paulo nos mostra que a comunhão entre os irmãos e a tolerância a respeito de opiniões diferentes devem ser profundamente consideradas na igreja. Não podemos impor o nosso ponto de vista e, com isso, destruir a fé do nosso irmão. Precisamos aprender a lidar com as diferenças e suportar a visão diferente em amor. Outra advertência é contra o julgamento ao próximo. Paulo faz um alerta sobre isso, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus e não do próximo. Muitas vezes estamos tão focados no procedimento do outro que acabamos esquecendo de ficar atentos aos nossos passos. Paulo encerra nos falando sobre a estrutura do reino de Deus. O reino não gira em torno de comida, bebida, vestes, dias, etc. O reino de Deus gira em torno da justiça, paz e alegria. O reino dos céus é a manifestação do poder de Deus revelado por Jesus. É um reino que se manifesta de forma gradativa à humanidade. Está em constante crescimento. É algo que flui do rei para os cidadãos do reino, através do Espírito Santo. Assim, querido, nós encerramos a nossa aula, nosso capítulo 14 também, falando do amor e liberdade de uma igreja tolerante, que através do amor se respeita a liberdade. Oremos agora para que Deus possa, através da ação do Espírito Santo, nos ajudar a viver este amor, respeitando a liberdade de cada irmão, amando incondicionalmente da mesma forma que fomos amados por Jesus. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esse amor maravilhoso, tolerante, de respeitar o meu irmão. Que todos nós possamos viver em unidade de amor, em unidade do Espírito Santo, para que possamos, através das nossas vidas, transmitir o Senhor, testemunhar dessa graça que o Senhor nos faz experimentar depois de termos abraçado a fé. Muito obrigada, meu Deus, pela liberdade e oportunidade de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a colocá-la em prática, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Assim nós despedimos, agradecendo a vocês pela audiência, que Deus possa, através dessa liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, colocarmos a verdade, essa verdade que nos fortalece em prática. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.